tudo bom? Bom, eu vim aqui falar sobre uma questão que eu estava pensando esses dias em relação à diversidade, algumas diversidades. É, por exemplo, a questão da idade, né? Que a gente tem o famoso etarismo. Eu estava pensando, assim, em relação às mulheres especificamente. As mulheres, quando elas chegam aos 40 anos, elas atingem uma potencialidade tão grande é, interna. Às vezes elas conseguem materializar, muitas vezes muitas materializam essa potência. Mas eu estava analisando assim na minha própria meu próprio sentimento, minha própria internalização dessa potência quando a gente chega aos 40 anos. Eu, no caso, estou com 43 e acho que com 43 caíram muitas fichas, vieram muitas reflexões sobre minha trajetória, sobre meus caminhos. E eu tava pensando nessa potência que é quando as mulheres chegam aos 40, porque as mulheres já são uma potência tão grande, e elas vão se construindo, né, se fazendo mulher na trajetória. Cada fase elas vão amadurecendo, se construindo, desabrochando, florescendo, ultrapassando limites, barreiras numa sociedade patriarcal. E aí, ao chegar aos 40, numa sociedade tão marcada pelo etarismo, principalmente das mulheres, que coloca as mulheres num patamar de que elas assim, de fracasso, né? Você não casou, não teve filho, não construiu certas coisas que é vista pela sociedade como sucesso, ou vê a mulher com 40 anos em determinada situação como se já tivesse acabado a vida dela, né? Finalizado. Nossa, é, então eu acho que é uma situação assim muito mais uma das contraditoriedades do patriarcado, né? A mulher, quando ela chega aos 40, ela está numa intensa potencialidade e enquanto a sociedade, no geral, coloca ela como já começa a incapacitá-la, né? E muito antes disso. Eu, eu já falei num vídeo anterior que eu tive uma família violenta, abusiva, ela usava esses preceitos, né? Que são do patriarcado. Então, eu fui chamada de velha com 14 anos. Então, desde adolescente, eu me via como já velha, assim, para algumas coisas, entendeu? Então, e é uma coisa que vem da sociedade, né? Assim, tive esse caso na minha família, mas ele tinha esses preceitos, né? Esses dogmas, assim. E aí eu estava pensando nessa questão da diversidade, então a gente pensar na diversidade 40 a mais, né? Essa questão. É, por que a gente precisa falar, expor que a gente gosta, a gente é, tem vagas para 40 a mais, ou a gente incentiva 40 a mais, 50 a mais, sendo que é uma coisa natural no decorrer da vida, né? A gente fazer 40 anos, a gente envelhecer. O envelhecimento é tão natural, assim como a morte, mas essa sociedade do patriarcado, o capitalismo, coloca a gente num lugar de muitas impossibilidades e incapacidades, né? E totalmente contraditória às potencialidades que o amadurecimento, que a trajetória das pessoas vão trazendo. Antes mesmo do amadurecimento, né? Vai incapacitando muitas coisas. E aí eu fiquei pensando nessa questão da diversidade e em outros fatores que me vêm ao caso, né? Além de ser uma mulher de 43 anos, eu também tenho uma perda auditiva é, e sou TDAH. Então tenho uma deficiência, sou neurodivergente. E aí a gente pensa assim, uma coisa que eu sempre estava pensando, ainda formulando na minha cabeça como expor isso, né? Como falar sobre isso, escrever, é, que é engraçado. No mundo ideal, o mundo ele não seria um mundo pro neurotípico, né? Ele seria um mundo divergente, seria um mundo diverso. Você já se comunicaria com as pessoas de uma forma divergente. O que é se comunicar de uma forma para um neurodivergente? É muita coisa. Eu não me preparei suficientemente para falar nesse vídeo. Mas é você ter empatia, é você olhar para a pessoa como um ser humano, é você não ter medo de olhar nos olhos, não ter medo de olhar para o outro como um ser diferente de você, não andar com esse dogma de colocar as pessoas em caixas, em pacotes. Se aquilo ali não entra, ali não encaixa, então exclui, que é o capitalismo, né? O pacote do capitalismo, as máquinas humanas.
Então, fiquei sempre pensando nisso nos últimos tempos, assim, como é difícil para um neurodivergente, alguém que tem uma neurodivergência, se encaixar, que não vai se encaixar num mundo neurotípico, ter que explicar, né? Eu tenho que falar, lógico, uma deficiência às vezes oculta, né? Você tem uma deficiência, uma surdez que não é tão. Eu falo, eu escuto, eu me comunico, mas tem alguns detalhes que eu preciso comunicar. Ok, a vida em sociedade, né? A gente tem que comunicar nossas limitações. E passar por esse desconforto nos coloca como numa posição de empoderamento do que nós somos e das nossas limitações também. Então eu tenho que avisar, se eu estiver num lugar, um trabalho novo, um lugar novo, eu tenho que falar, olha, não põe a mão na boca que eu não vou escutar você. Olha, você está falando olhando para lá, não vou conseguir. É, ter que chegar e explicar. Eu tenho uma perda auditiva, é leve, mas tem situações que atrapalham meu trabalho e minha comunicação. Então eu não posso falar com você com a mão na boca, você falando virado para o outro lado, ou a pessoa num outro cômodo falando. Então, assim, no mundo ideal, as pessoas se comunicariam de uma forma muito amigável. Não precisaria ficar avisando isso, mas o dia a dia é muito corrido, é muita coisa. Então, sim, a gente tem que comunicar certas coisas. Mas, sim, no mundo ideal, a gente viveria o contrário, né? A gente não teria que ser um neurodivergente tentando se encaixar no mundo neurotípico. Ou a gente tendo que comunicar nossas neurodivergências. Olha, eu tenho esse transtorno TDAH, então por isso que eu tenho essa especificidade aqui de organização, eu tenho que achar um jeito de comunicar. Teve uma época que eu achava que eu tinha que falar para as pessoas que era TDAH no trabalho, para explicar. E aí depois eu cheguei a um ponto de maturação que eu percebi que eu não precisava explicar o que eu tinha na questão de rótulos. Eu só precisava comunicar, porque todo mundo tem suas especificidades, né? Suas questões, suas limitações. Então, assim, não dá pra fazer um texto, falar com 1000 pessoas, fazer uma reunião, anotar e assobiar e chupar cana e fazer um pastel, né? Então, às vezes a gente tem que falar o óbvio, indagar o óbvio. Olha, é melhor eu trabalhar dessa forma. Faz parte, né? Mas é engraçado essa suposição, se fosse ao contrário, né? O mundo preparado para o neurodivergente automaticamente. Não importa quantos neurodivergentes tem, a gente sabe que é muita gente que tem transtorno de déficit de atenção, muita gente autista, muita gente que tem deficiências ocultas, como surdez, um grau de surdez que atrapalha, uma surdez leve igual a mim, mas atrapalha muitas coisas. E uma forma de comunicar, às vezes uma falta de atenção, uma falta de querer falar com outra pessoa, a pessoa fala correndo e passa. E eu repito que o mundo, a sociedade, a gente tem muita coisa, é muito corrido, mas assim, são comportamentos muito voltados mais para a empatia, para o olhar o outro, para a paciência, para escutar o outro, para falar com o outro, para conversar, não só depositar palavras, né? Para entender que as pessoas não são todas iguais. Isso acaba criando muito isolamento algumas vezes em alguns grupos, né? Então, se a pessoa age de um jeito, já é olhada estranhamente. Então, essas coisas, não precisa falar, eu ajo estranho porque eu sou TDAH. Não. Então, todas as pessoas têm o direito de agir de uma forma diferente, de serem elas mesmas. Então, é contraditório às vezes quando a gente ouve, seja você mesmo, mas o mundo, ele tá todo encaixotado, empacotado, e você tem tanta dificuldade de circular ali fora das caixas, né? Então eu fico imaginando que o mundo as pessoas, né, deveriam sempre se preparar no mundo que seja neurodivergência, não neurotipo. De novo, eu falei, eu não me preparei tão bem para essa lista do que seria, né? Se alguém se interessar, eu posso trazer. Mas principalmente essas questões que eu citei, da empatia, da escuta, da conversa, da atenção, da falta de catalogar as pessoas em rótulos e etiquetas, de julgamentos, né? Tem muito julgamento. Ai, fulano fez isso, agiu assim, assim, isso não se faz. Reduzir esse julgamento, eliminar esse julgamento, ter mais amor no coração. É basicamente isso. São coisas muito leves, muito simples, mas que são extremamente difíceis. É isso.
Então, fico por aqui.